Boa noite, amados. A palavra que Deus tem para hoje, para o teu coração, para o meu coração, é: enxergue além daquilo que os teus olhos veem. Que muitos confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Amém? E o texto que nós vamos estar meditando hoje, a nossa ministração de hoje começa lá no livro de Isaías, capítulo 31. Então, eu gostaria que você abrisse lá Isaías, capítulo 31, né, porque a tendência nossa como pessoas é nós acreditarmos naquilo que os nossos olhos veem. É uma tendência natural. Mas a fé que Deus nos dá não consiste em nós vermos aquilo que os nossos olhos veem. A fé que Deus nos dá é nós vermos aquilo que o nosso espírito vê. O nosso espírito precisa ver. A palavra de Deus diz que o justo, ele não anda por aquilo que ele vê, ele anda por aquilo que ele crê. Por quê? Porque o justo, ele não é justificado por aquilo que ele vê, ele é justificado por aquilo que ele crê. Então, se nós somos justos não porque nós vemos alguma coisa, mas porque nós cremos em alguma coisa. E nós cremos que Jesus Cristo veio, nasceu, viveu no meio dos homens, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Isso é o que nós cremos. E por causa dessa nossa fé em Cristo Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição, nós somos justificados. E essa justificação, que é a remoção da nossa culpa e do nosso pecado, nos torna em filhos de Deus, nos dando parte na herança da vida eterna, que é Cristo. Amém? E o texto de Isaías diz para a gente aqui, no versículo do capítulo 31, no versículo 1, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, pois os egípcios são homens e não Deus, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Amém? Então Deus está dizendo o seguinte, que nós não devemos confiar no homem, né, para poder solucionar os nossos problemas. Amém? É claro que Deus ele nos dá sabedoria, é claro que Deus ele nos dá recurso, é claro que Deus ele nos muitas vezes levanta pessoas para nos ajudarmos, mas a nossa confiança não deve estar nas pessoas. E aqui Deus está dizendo para Israel, para o povo de Israel, que ele estabeleceria um juízo sobre o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, ao invés de buscar Deus, ao invés de buscar confiar em Deus, o povo de Israel está buscando ajuda aonde? No Egito. Então Deus está dizendo para eles o seguinte, que assim como o povo do Egito, assim também Israel, ambos cairão, ambos morrerão, porque deixaram de buscar Deus e foram buscar socorro no homem. Então, voltando ao texto, amados, o texto diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Então Deus está dizendo, ai daqueles que descem ao Egito e vão até o Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Ai dessas pessoas que confiam nas pessoas,
que confiam nos recursos humanos, que confiam nos recursos terrestres, que confiam em tudo que é material e não confia em Deus. Então Deus está dizendo, ai desses que confiam. Porque a palavra de Deus diz, conforme eu mencionei anteriormente, que muitos confiam em carro e outros confiam em cavalo. Mas nós que somos justificados em Cristo Jesus, nós devemos fazer menção a quem? Devemos fazer menção ao nome do Senhor. Amém? Porque é Deus, amados, quem nos separou para a sua obra, é Deus quem nos deu a vida eterna, é Deus quem nos amou, é Deus quem proveu a nossa salvação, e por causa de tudo isso que Deus fez por nós, não pelo nosso merecimento, porque nós nada merecíamos, mas fez pela tua graça, fez porque Ele, na sua benignidade, entendeu agir dessa maneira, porque Deus ele é soberano, Ele está acima de qualquer juízo, não existe um juízo para Deus, Ele julgou que fosse assim e assim Ele fez. E o mínimo que nós devemos fazer hoje, né? O mínimo que nós devemos fazer é reconhecer tudo isso que Deus fez pela nossa vida, tudo isso que Deus fez por nós. E muitas vezes, amados, quando situações, tribulações surgem na tua vida, na minha vida, nós dispensamos Deus como se Deus não tivesse poder para agir, como se Deus não tivesse capacidade de agir, como se Deus não tivesse solução pronta para os nossos problemas, deixamos de buscar Deus e buscamos socorro no homem. E essa glória, amado, que deveria ser dada para Deus, ela é transferida de Deus para o homem. Mas o próprio Deus nos diz, amado, que a sua glória, Ele não vai dar para outrem. Ele não dá a glória dele para outra pessoa, Ele não transfere a glória dele para outra pessoa. Então, a nossa glória, amado, ela é de Deus, a nossa glória, ela vem de Deus, e a nossa glória, ela deve ser dada para Deus, porque é Deus quem tem a solução para todos os nossos problemas, e o maior problema que nós tínhamos foi o próprio Deus quem resolveu, porque era a morte eterna, e Ele resolveu esse nosso problema nos dando a vida eterna. Se Deus pôde, amado, nos dar a vida eterna, quanto mais as outras coisas. Porque o mais difícil, amado, era nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino de amor, para o reino de luz. E Deus fez isso através de Cristo Jesus. Isso era o mais difícil. Isso para o homem era impossível. E Deus fez isso. Cura nós obtemos através de médicos. Dinheiro nós obtemos através de trabalho. Casa nós obtemos através de trabalho. Tudo nós podemos obter através da própria força humana, mas a salvação somente Deus poderia nos dar, e somente Deus foi quem nos deu essa salvação. Por isso nós devemos ser gratos a Deus. Então, quando nós temos nosso problema, nós devemos confiar naquele que foi capaz de nos resgatar da morte para a vida eterna. E quando nós permitimos que assim seja feito, nós estamos glorificando a Deus. E nós devemos dar glória a Deus. Amém? Então, e a gente precisa ter a nossa visão ampliada. Muitas vezes a gente não tem a visão ampliada. A gente olha para as coisas que nos acontecem, para os momentos de tribulação que nós passamos, nós olhamos muitas vezes com os olhos naturais. Faz lembrar aquela situação quando Davi, ele chega no acampamento e o povo de Israel está lá de frente do inimigo, de frente de Golias, né? E o povo todo parado, e Davi se dirige até o rei chama Davi se dirige até o rei, e quando chega lá o rei quer dar para Davi uma armadura humana que não cabia em Davi, e Davi fala para o rei que ele não vai lutar com aquela armadura, porque Davi entendeu que aquela luta que estava acontecendo ali, naquele campo de batalha, não era uma luta física, ainda que todos os judeus, né, todo o povo de Israel olhava para aquele gigante e viam aquele gigante com os olhos naturais, Davi olhava para aquele gigante e não via aquele gigante com os olhos naturais, mas Davi olhava e via com os olhos espirituais. E quando a gente olha para as coisas, quando a gente olha para as dificuldades, quando a gente olha para os obstáculos, e nós olhamos para os obstáculos com um olhar de fé, com um olhar espiritual, qualquer obstáculo, qualquer
inimigo se torna mínimo diante dos nossos olhos, porque nós não estamos olhando com os olhos naturais, mas estamos olhando com os olhos da fé, estamos olhando com os olhos do Espírito, e não tem nada que seja maior do que o poder de Deus, não tem nada que seja maior do que Deus, não tem nada nesse mundo que consiga vencer Deus. E quando nós olhamos para os problemas com os olhos do Espírito, nós já estamos olhando para o problema e já declarando para o problema que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quando o rei da Síria mandou caçar, né, aquele que estava delatando para o rei de Israel os planos dele, esse rei se deparou com uma revelação de um dos seus súditos, dizendo que não era ninguém do reino da Síria que estava fazendo aquilo, mas era um homem de Deus chamado Eliseu, que estava dizendo para o rei de Israel quem é que estava, cada passo, cada plano que o rei da Síria fazia para invadir Israel, era revelado pelo profeta Eliseu ao rei de Israel. E o rei de Israel montava uma estratégia e sempre fugia das ciladas que o inimigo preparava para ele. E aquele rei inconformado, aquele rei separa uma guarnição e manda até Eliseu para poder caçar Eliseu e matar Eliseu. Manda uma, manda duas, manda três guarnições. E a última que ele mandou, o moço que auxiliava Eliseu, chamado Geazi, ele acorda de manhã e olha para o alto da montanha e vê aquele exército todo que o rei da Síria tinha enviado para poder prender Eliseu, e ele fica assustado com aquilo. Ele acorda Eliseu e fala: Eliseu, nós estamos perdidos, porque a quantidade de homens do rei da Síria que tem aí para poder, que foi enviado atrás de você, é muito grande. Nós estamos perdidos, estamos mortos, não tem solução, não tem saída para as nossas vidas. E o profeta Eliseu, ele ora a Deus e pede a Deus para poder abrir os olhos de Geazi. E quando ele ora a Deus e pede a Deus para poder abrir os olhos de Geazi, Deus abre os olhos de Geazi, e Geazi consegue ver com os olhos espirituais, e ele consegue olhar para o alto e consegue ver que a quantidade de anjos que estavam com eles era muito maior do que aqueles que estavam contra eles. Amém? Então eu quero te dizer nessa noite, amados, que maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra você. Não importa qual seja o momento que você está vivendo, não importa qual seja a situação que você está vivendo, mas eu te digo nessa noite que você não deve olhar para o problema que você está vivendo, não deve olhar para essa situação com os olhos naturais, mas que você possa olhar para essa situação com os seus olhos espirituais. Porque a tendência do homem, quando ele olha para as coisas com os olhos naturais, ele não enxerga aquilo que Deus tem para ele. E no meio de cada problema, Deus tem para você uma solução. No meio de cada batalha, Deus tem para você uma luta. Eu quero te dizer nessa luta para você ficar firme, olhar para as coisas com os olhos espirituais, porque a tua vitória é certa, porque Deus concede vitória àquele que confia nele. Confie em Deus e toma posse daquela vitória que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.